Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Na aula de hoje, nós iremos dar continuidade aos nossos exercícios que eu venho resolvendo com vocês sobre cinemática, onde a gente vai ver mais alguns outros exercícios usando umas fórmulas diferentes das que a gente usou nas aulas passadas, certo? Então, vamos lá para a nossa primeira questão, que nos diz o seguinte: um macaco que pula de galho em um zoológico demora 6 segundos para atravessar sua jaula, que mede 12 metros. Qual a velocidade média dele? Bom, aqui a gente já percebeu que a questão ela é sobre velocidade média, né? Que ela busca saber qual a velocidade média do macaco. E ela dá aqui alguns dados nessa questão, né? A gente tem o tempo, dizendo aqui que é 6 segundos, né, para ele atravessar a jaula, e a jaula mede 12 metros, né? Então, a gente tem aqui já dois dados importantes que a gente pode substituir na fórmula da velocidade média, que a fórmula da velocidade média é aqui, Vm igual a ΔS, né, sobre ΔT, certo? Então, substituindo esses dados que a gente tem aqui nessa fórmula da velocidade média, que essas questões aqui são umas das mais fáceis que eu acho para resolver, porque é bem simples, não tem muita dificuldade em resolver elas. Então, substituindo aqui o ΔS, né, que vai ser 12 metros, sobre o tempo, né? Que o tempo vai ser 6 segundos. Vou colocar aqui Vm igual. Então, agora a gente vai realizar aqui essa divisão. 12 dividido para 6, que vai dar igual a 2. Então, Vm é igual a 2. A gente vai usar metros por segundo, certo? Porque a gente tem aqui o 12, que ele está em metros, né? E o 6, que ele está em segundos. Então, a gente vai ter aqui na velocidade média 12 metros por segundo. Bom, então vamos para a nossa segunda questão. Nessa segunda questão, nos diz o seguinte: uma bola de beisebol é lançada com velocidade igual a 108 metros por segundo e leva 6 segundos para chegar ao rebatedor. Supondo que a bola se desloque com velocidade constante, qual a distância entre o arremessador e o rebatedor? Então, nesta questão, a gente vai novamente utilizar a fórmula da velocidade média, que a gente viu na questão anterior, que a gente tem Vm, né, de velocidade média, é igual a ΔS sobre ΔT, certo? Só que aqui a gente vai fazer um pouco diferente, né? Porque aqui a gente vai querer encontrar esse ΔS aqui, que é a distância entre o arremessador e o rebatedor, né? Então, a gente vai ter que isolar esse ΔS, para a gente poder encontrar ele. E o que a gente vai fazer, então? A gente vai fazer o seguinte: ΔS é igual a Vm, né? Permaneceu essa igualdade aqui, só mudei as ordens. E esse ΔT aqui, que ele estava dividindo, ele vai para o outro lado da igualdade, multiplicando, né? Então, Vm vezes ΔT. Pronto. Agora, a gente já pode substituir os valores nesta nova fórmula que a gente vai ter aqui, né? Então, vai ficar ΔS é igual a Vm, né? Que é a velocidade média, que é essa aqui, 108 metros por segundo. E a gente tem aqui o tempo, que vai ser 6 segundos, né? Então, 108, que é a velocidade, vezes o tempo, que é 0,6. ΔS é igual a
Realizando aqui esta multiplicação, a gente vai ter que vai ser igual a 64,8, né? E a unidade de medida vai ser metro. Prontinho, gente. Agora, a gente vai para a nossa terceira e última questão, que também é bem simples, que nos diz o seguinte: durante uma corrida de 100 metros rasos, um competidor se desloca com velocidade média de 5 metros por segundo. Quanto tempo ele demora para completar o percurso? Bom, aqui, né, nessa questão, que a gente novamente vai utilizar a fórmula que a gente utilizou nas questões anteriores, que é a da velocidade média. Só que aqui essa questão nos pede o quê? Ela nos pergunta o tempo, né? Quanto tempo esse competidor ele demora para completar o percurso dele. Bom, então eu vou escrever aqui novamente a fórmula da velocidade média, que é Vm é igual a ΔS sobre ΔT. Bom, como eu falei, né, essa questão, ela nos pede o tempo. Então, a gente vai fazer semelhante ao que fizemos na questão anterior, que a gente isolou o ΔS. Só que aqui, como a questão nos pede o tempo, a gente vai isolar aqui o ΔT. Então, vamos fazer da mesma forma que a gente fez na questão anterior. Bom, então, esse ΔT que está aqui dividindo, ele vai passar aqui para o outro lado da igualdade, multiplicando. Então, vai ficar da seguinte forma: ΔT vezes Vm é igual a ΔS. Né? Até aí tudo certo. Então, o próximo passo: ΔT igual a ΔS. E esse Vm que ele estava aqui multiplicando, ele passa lá para o outro lado da igualdade, dividindo. Então, sobre Vm. Então, temos aqui, ΔT é igual a ΔS sobre Vm. E é nesta fórmula que a gente vai substituir os valores que a gente tem. Começando aqui vou repetir o ΔT, né? Que é o que a gente quer encontrar. É igual a ΔS, né? Que é 100 metros, dividido pelo tempo, né? Que aqui temos que é 5 metros por segundo. Então, 5 metros por segundo. Fazendo aqui ao lado essa divisão, a gente tem que ΔT vai ser igual a 20 segundos, certo? É como se a gente cortasse aqui, né, dizendo assim, metro com metro, e aí vai sobrar só segundos, né, que é a unidade de medida do tempo. Então, a gente tem aqui que o nosso ΔT é igual a 20 segundos. Então, né, durante a corrida aí de 100 metros rasos, esse competidor, que ele se desloca com uma velocidade média de 5 metros por segundo, ele leva exatamente 20 segundos para completar o percurso. Bom, e vocês podem perceber também, né, que para as 3 questões que a gente resolveu hoje, né, a gente utilizou a mesma fórmula, que foi essa fórmula aqui da velocidade média, mas nas 3 questões a gente encontrou dados diferentes, né? Por exemplo, na primeira questão, a gente encontrou a velocidade média, então a gente utilizou a fórmula do jeito que ela é. Já na segunda questão, a gente utilizou aqui para encontrar o ΔS, né? Que é essa variação aqui do espaço, que é espaço final menos espaço inicial. E já na terceira questão, a gente encontrou aqui, através da mesma fórmula, o ΔT, né, que é a variação do tempo. Então, gente, com essa questão, nós encerramos nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido a aula, as fórmulas
e os cálculos. Muito obrigada pela atenção de todos e até a nossa próxima aula. E qualquer dúvida vocês podem me perguntar.